convido-vos a abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 6 e 7, e vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 6 e capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: que faremos com a arca do Senhor? Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolveres a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo que, porque o poder divino vos atinge. Então perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, do vosso Deus e da vossa terra. Porque endurecieis o coração como fizeram os egípcios e o faraó. Depois do castigo divino, não deixaram ir o povo que por fim se foi. Agora trazei uma carroça nova. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto jugo. Amarrai-as à carroça, separai os bezerros delas, deixai-os no curral. Tomai a arca do Senhor, colocai-a na carroça, colocai também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor com ofertas pela culpa, e assim deixai-a ir. Observai então. Se ela subir em direção ao seu território, a Bet-Semes, foi ele quem nos enviou este grande castigo. Mas, se não, saberemos que não foi por sua mão que nos feriu e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nos à carroça, fecharam os bezerros no curral, também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam a colher o trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça, ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício, e então os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre com as joias de ouro que estava junto dela, e os puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Então estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta de culpa. Um para Asdod, um por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até aos povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso, pedra que ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué em Bet-Semes. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vinde, levai-a para vós. Os homens de Kiriat-Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Kiriat-Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e os astarotes, dedicai o vosso coração ao Senhor, cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os balaíns, os astarotes, e cultuaram somente ao Senhor. Samuel também disse: reuni todo o povo, todo o Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá,
Tiraram a água, derramaram diante do Senhor, jejuaram daquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disto. E disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por todo Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus, os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus, os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra, a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou aos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano, percorria Betel, Gilgal e Mispá, julgando Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, rogamos, Senhor, agora pela Tua sabedoria, pela Tua orientação. Senhor, usa a Tua palavra que permanece para sempre. A flor, ela desvanece, a nossa vida, ela se vai, a Tua palavra, ela permanece e permanecerá para sempre. E é nela que nós queremos fundamentar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quem pode permanecer diante do Senhor? Quem pode permanecer diante do Senhor? Esta pergunta ressoa pelas Escrituras inteiras. Quem pode subsistir à presença de Deus? Nós, ao olharmos pelas Escrituras, esta pergunta ressoa, ela ecoa por todas as Escrituras. Aliás, nós lemos o Salmo 24 e fazia exatamente a mesma pergunta. Quem pode permanecer diante de um Deus que é santo? No livro de Josué, nós lemos uma história muito particular. O povo de Israel entra com a força do Senhor na sua terra finalmente prometida. Este povo tem uma vitória surpreendente, sem precisar de usar e levantar a sua espada, sem precisar de usar alguma artilharia. As muralhas, as grandes muralhas de Jericó, elas caem. O povo fica confiante. Este é um Deus magnífico, este é um Deus maravilhoso. Só que havia um pormenor. O povo não podia tomar nenhum despojo para si. E houve um homem que tomou o despojo para si. Se chamava Saqué. O povo, confiante no seu grande poder, ele decidiu ir lutar contra uma pequena cidade chamada Ai. Afinal, esta cidade não era nada comparada com Jericó. E o povo saiu derrotado. Josué voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, o que é que se passou aqui? Uma grande vitória nós conseguimos alcançar, porque é que agora somos derrotados perante uma pequena cidade? E ele disse: há aí pecado dentro do povo. Há aí um homem que fez aquilo que não deveria ter feito. E um grande aparato é feito para decidir ou para apontar para quem é que realmente tinha cometido esse pecado, até chegar a Aquém e a sua família. Sabem o que é que aconteceu? Aquém e a sua família foram apedrejados. Quem pode permanecer diante de um Deus santo? Em Isaías capítulo 6, nós vemos serafins. Serafins são anjos a arder. Esta visão de Isaías vê serafins que têm duas asas que os ajudam a voar, mas as outras 4 asas, com uma cobrem os pés e com uma cobrem a cabeça. Porque quem pode permanecer diante de um Deus que é santo, santo, santo? No Novo Testamento nós vemos um casal que decide vender um seu terreno e tinha todo o direito de ficar com o dinheiro para si. Ele vendeu o seu terreno e tinha todo o direito de investir o seu dinheiro na sua própria vida.
na sua própria rotina, no seu próprio investimento, mas decide dizer e levar parte do dinheiro aos pés dos apóstolos e dizer assim: esta é a totalidade do dinheiro que nós vendemos o terreno, para angariar para si algum tipo de reconhecimento. E no exato momento o Senhor os fulmina. Eles morrem, primeiro Ananias e depois Safira. Quem pode permanecer diante de um Deus santo? Esta é a pergunta que os israelitas fizeram. Vocês perceberam ao passar no versículo 20 do capítulo 6? O que é que os homens de Bet-Semes, que são homens israelitas, perguntam? E eles dizem: quem poderia permanecer diante do Senhor, um Deus santo? Os israelitas fazem esta pergunta: quem é que pode permanecer diante do Senhor, este Deus santo? E este texto nos vai responder quem não pode e quem pode. Quem não pode permanecer e quem pode. É isso que nós vemos no capítulo 6 e no capítulo 7. Esta pergunta vai ressoar e vai ser respondida nestes versículos. Nós estamos numa série de histórias sobre a Arca da Aliança. Curiosamente, na quinta-feira, depois do culto, cheguei a casa e estava a fazer zapping na box e apareceu no Fox Movies, como é que se chama? Indiana Jones e a Arca dos Salteadores. Estava a dar isso. Estava a dar aquilo que o Pedro tinha acabado de falar. Isso captou a imaginação de Hollywood. Este tipo de artefacto magnífico, com um certo mistério envolvido, captou a atenção de Hollywood. A arca era uma caixa banhada a ouro. Uma caixa que não era a presença do Senhor, mas simbolizava a presença do Senhor. Uma caixa que representava um Deus que era santo, santo, santo. E vimos que o povo usou isso como um amuleto. Precisava de ganhar uma guerra. O que é que decide? Vai buscar a arca, que é a presença do Senhor. Confia com certo mistério, com certo misticismo neste objeto, neste artefacto. E o que acontece é que o povo perde a guerra. Perde essa batalha. A arca é capturada. Os filisteus trazem a arca com eles e colocam lá no templo do seu Deus, Dagon, como um troféu de vitória, como um despojo da batalha. Só que o que acontece é que no dia seguinte, Dagon está prostrado diante da arca. Eles colocam o seu Deus em pé, porque ele sozinho não se consegue colocar em pé, e no dia seguinte, ele está outra vez prostrado, agora sem pés, sem braços e sem cabeça. Quem pode permanecer diante deste Deus que é santo? Dagon não consegue. Dagon não pode permanecer. Mas depois o que começa a acontecer é que cada cidade onde a arca está, e está no capítulo 5, cada cidade onde a arca está começa a ser acometida de doenças. Ratos começam a entrar, tumores começam a surgir, e eles começam a lançar a arca de cidade em cidade, porque nenhuma das cidades e nenhum do povo consegue permanecer diante da presença de Deus, deste Deus que é santo. E ele passa de cidade em cidade, em cidade, em cidade, e 7 meses se passam. 7 meses se passam. Talvez 7 meses tenham passado porque é difícil admitir a derrota. Enviar a arca de volta para os filisteus era admitir a derrota. Porque sem qualquer poder, sem qualquer influência, os israelitas, afinal, eles dizimam milhares dos filisteus. Não é por força deles, não é por aquilo que eles fazem. Deus sozinho vai matando filisteus no caminho. E o que acontece é que 7 meses se passam, chegamos ao capítulo 6, e nós vemos as razões porque os filisteus não conseguem permanecer diante de Deus. E estas são as razões. Nós vamos ver estas razões não como simplesmente circunscritas aos filisteus, mas isto é muito relevante para nós, porque o que não fazia os filisteus permanecer diante de Deus naquela altura é o que ainda hoje não faz cada um de nós permanecer diante de Deus. E o que faz hoje, o que nos faz hoje permanecer diante de um Deus que é santo, continua a ser exatamente a mesma coisa. Então, primeiro, vamos ver os filisteus. Por que razão os filisteus não conseguiam permanecer diante de Deus?
Os filisteus não conseguiam permanecer diante de Deus porque não bastam impulsos naturais, religiosos, ou pragmatismo e muito menos pluralismo. Que era isso que acontecia com eles. Finalmente, 7 meses depois, eles decidem fazer um plano. É isso que acontece nestes primeiros versículos até ao versículo 9. Eles têm um plano, enviar a arca de volta, e o plano é oferecer uma certa oferta pela culpa. São 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro. Colocam dentro de uma caixa, fazem uma carroça nova, colocam a Arca da Aliança juntamente com essa caixa e com vacas, com os seus bezerros ainda a amamentar, ela é enviada de volta para o povo. Mas percebam, existe nestes filisteus uma consciência básica de quem Deus é, ou uma consciência básica do divino. Se nós olharmos para o versículo 2, nós percebemos que eles dizem que a arca é de quem? Do Senhor. É de Deus, é de Yahvé. Eles sabem que a arca é de Yahvé, eles têm essa consciência disso. Versículo 3 e 4, eles querem fazer uma oferta pela culpa. Eles percebem que existe culpa e eles querem fazer, à sua maneira, uma oferta pela culpa para enviar para o Senhor. Versículo 5, eles até têm a noção que isto é um peso da mão divina sobre eles. É um peso, talvez ele alivie o peso da sua mão acima de nós. E versículo 6, eles até têm uma consciência da história deste povo. Não endureçais, diz o versículo 6, porque endureceríeis o coração como fizeram os egípcios e Faraó depois do castigo divino. Não deixaram ir o povo que por fim se foi. Eles não sabem muito acerca de Deus, podem não saber muito acerca de Deus, mas sabem alguma coisa acerca de Deus. Eles têm uma consciência daquilo que é o divino, têm uma consciência de quem Deus é. É um conhecimento confuso, é um conhecimento limitado, mas eles têm um conhecimento acerca de quem Deus é. E não basta termos este conhecimento, não basta ter este conhecimento muito confuso acerca de Deus para permanecer diante de Deus. Segunda coisa, a aproximação dos filisteus é uma aproximação pragmática. Pragmática. Isto é, vamos fazer com que funcione. Diz-nos o que fazer, porque nós queremos saber o que fazer, o que funcione para conseguirmos chegar ou livrar-nos desta arca. Se resultar, faz. Se não resultar, não faz. Eles aproximam-se de Deus com este objetivo em mente. Verem-se livres dos tumores e não importa o que fazemos, queremos nos ver livre deste mal que se acometeu sobre nós. É uma aproximação pragmática. Aliás, vejam o pragmatismo. O pragmatismo até vai para o improvável. Eles pegam em vacas que estão a amamentar os seus bezerros, trancam os bezerros e enviam as vacas. E depois dizem assim: se as vacas continuarem a caminhar, mesmo com os bezerros a chorar, isto significa que é a mão divina a empurrá-las. É um pragmatismo. Se isto acontecer, então isto vai funcionar. Ou então isto vem mesmo de Deus. Mas isto é olhar para Deus e funcionar com Deus de uma forma muito pragmática. E quem funciona com Deus de uma forma pragmática, quem usa o pragmatismo para se aproximar de Deus, também não consegue permanecer diante de Deus. E terceira coisa, os filisteus eram pluralistas. Pluralistas. Isto quer dizer que os filisteus não considerarem o Deus de Israel Deus, porque eles consideravam o Deus de Israel um Deus, mas era um Deus como os outros todos, como Dagon e como outros deuses dos cananeus, como os deuses do Egito, como outro Deus qualquer. Eles estavam prontos a aceitar Deus desde que Ele não fosse exclusivo, desde que Ele conseguisse conviver com outros deuses. Aliás, quando eles trazem a Arca da Aliança e o colocam como um troféu dentro do templo de Dagon, é quase como que para acrescentar algo mais àquilo que eles já estavam a fazer, algo mais à sua sorte, algo mais ao seu poder, algo mais para eles mesmos. Porquê é que os filisteus não puderam permanecer diante de Deus? Porque não bastam meros impulsos divinos, não bastam meros impulsos religiosos, não basta pragmatismo, não basta pluralismo para nos tornar aceites diante de Deus. E talvez tu encontres isto no teu coração agora. Talvez tu encontres isto no teu coração agora. Nós vivemos em Portugal e existe uma sensação quase geral do divino.
Existem poucas pessoas que se opõem claramente a Deus, que dizem que não existe qualquer coisa, ou pelo menos, dizendo, não sentem que existe qualquer coisa para além de nós. Qualquer coisa que é um senso de uma pessoa, ou de um Deus, ou de um poder, ou de uma força, ou qualquer coisa assim. É uma sensação do divino. Mas isso não basta. Para estar diante de Deus e permanecer diante de Deus não basta ter uma sensação do divino, um conhecimento limitado, um Deus à minha maneira. Não basta isso. Também não basta um pragmatismo. Se funcionar, tudo bem. Se não funcionar, tudo mal. Experimentar esta religião e aquele movimento e aquele... Não basta isso. À espera de qualquer coisa que resulte, qualquer coisa que melhore o meu casamento, qualquer coisa que me dê mais dinheiro, qualquer coisa que me dê um trabalho, qualquer coisa que acrescente à minha vida e me traga felicidade, isso não basta. Para permanecer diante de Deus, isso não basta. Não basta nós nos aproximarmos perante Deus com pragmatismo. Também não basta aproximarmos diante de Deus com uma dimensão pluralista. E quando falamos de pluralismo, não falamos das nossas casas estarem cheias de deuses, ou com uns dagons e uns deuses cananitas. Falamos de Deus ter o mesmo tamanho do que qualquer outro Deus na nossa vida. Nós olhamos para a nossa vida e Deus não se sobrepõe a tudo. Deus é um compartimento da nossa vida, como é outro compartimento como o trabalho, como é outro compartimento como a família, como é outro compartimento como as finanças, como é outro compartimento como os hobbies. São vários deuses na nossa vida e Deus tem exatamente o mesmo tamanho. Deus é exatamente a mesma coisa. Deus é exatamente digno da mesma atenção. Deus é exatamente digno do mesmo tratamento. Isso é viver um pluralismo religioso. Temos vários deuses que se levantam na nossa vida e nós adoramos Deus como também adoramos muitas outras coisas. E quem trata Deus assim não consegue permanecer diante de um Deus que é santo. Não pode permanecer diante de um Deus que é santo. Mas depois temos os israelitas. A história continua. E depois temos os israelitas. Será que eles vão conseguir permanecer diante de um Deus que é santo? Será que eles vão conseguir permanecer diante deste Senhor? E com os israelitas nós vemos, e nestes israelitas do capítulo 6, nós vemos que não basta sinceridade também. Vejam que o povo de Israel, lá em Bet-Semes, se alegra. Diz o versículo 13, a arca é enviada, ela é enviada de volta, e o povo alegra-se quando vê a arca a chegar. Diz o versículo 13, os moradores de Bet-Semes estavam a colher o trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. O Senhor voltou. Imaginem, 7 meses depois de tristeza, depois de morrerem os 2 filhos de Eli e morrer o próprio Eli, depois de nascer um neto a Eli cujo nome é A Glória se foi, não é? Icabod, a glória se foi. Depois de tudo isto e de 7 meses de profunda tristeza, finalmente a arca chegou. A presença do Senhor voltou. Que alegria este povo tinha. Que alegria, eles finalmente lhes tinha invadido o ser. Então este povo se alegra, existe este interesse básico em adorar. Nós vemos que eles cortaram no versículo 14 a madeira, ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício, desceram a arca, colocaram-na em cima de uma pedra. Tanta honra, tanta pompa para com o Senhor. Porquê é que então, depois de tanta alegria, vem tanta tristeza? Porque lemos no versículo 19 que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo, então o povo se entristeceu porque o Senhor havia ferido com tão grande matança. E então é aí que eles dizem, quem poderia permanecer diante de Deus, deste Deus que é santo? Porquê é que um momento de tanta alegria rapidamente muda para um momento de tanta tristeza? Porque eles agiram com leviandade diante da santidade do Senhor. Eles agiram com muita leviandade diante da santidade do Senhor. Eles não perceberam bem quem Deus era. Percebam que talvez nos escapem estes pormenores, mas eles não adoraram Deus como Ele deveria ser adorado. Eles chegaram, alegraram-se, mas sacrificaram a Deus de formas que não podiam sacrificar.
Pegaram em 2 vacas que amamentavam e as deram ao Senhor, quando o Senhor tinha dito em Levítico que não poderiam dar vacas, apenas bois, sem qualquer jugo. Se fosse do gado bovino, apenas bois poderiam ser oferecidos. Eles pegaram as vacas e as sacrificaram. E mais, eles colocaram a arca em exibição. Quando nós lemos em Números que, ao mover a arca no tabernáculo, a arca não podia estar em exibição. A cortina caía sobre a arca e ela era levada. Ela precisava de estar escondida. Eles pegaram na arca e colocaram-na em cima de uma pedra. E mais, diz o versículo 19, eles não só tocaram na arca, mas procuraram olhar para dentro da arca. Oh, este Deus não se brinca. Um Deus que diz como quer ser adorado. Um Deus que diz como nós nos devemos aproximar dele. Um Deus que não basta apenas, que este era o problema dos israelitas, não basta apenas muita sinceridade, é preciso adorá-lo como ele merece ser adorado, como ele deve ser adorado, como ele diz que deve ser adorado. Quem poderia permanecer diante deste Deus Santo? Alguém sincero, ou a sinceridade por si só não basta. Talvez nós encontremos isto no nosso coração. Talvez nos alegremos genuinamente. Ninguém nos obrigou a estar aqui esta manhã, acho eu. Ninguém nos obrigou a estar aqui a cantar louvores, a ouvir a sua palavra. Talvez nos alegremos genuinamente com o Senhor, mas levamos a santidade do Senhor com muita leviandade. Levamos a santidade do Senhor com muita leviandade. Deus é um Deus de amor, não é um Deus santo. Deus ama, não castiga. Deus fecha os olhos a tudo aquilo que é o nosso pecado. Deus não tem nada a ver com a forma como eu vivo a minha vida, com os caminhos que eu traço, com as palavras que eu digo, com as escolhas que eu faço. Nada. Porquê? Porque Deus é um compartimento. Eu gosto de ir à igreja, eu canto louvores ao Senhor, eu gosto da sensação de estar na sua presença, alegro-me com a presença dele, como eles se alegraram com a chegada da arca, mas dirijo-me ao Senhor como eu bem entendo que ele deve ser aproximado. Se a atitude do nosso coração é essa, nós estamos sinceramente errados. Sinceramente errados. E podemos estar sinceramente errados, da mesma forma como os israelitas. Então esta é a questão de toda a história. Quem pode permanecer diante de Deus? Quem poderia permanecer diante de um Deus que é santo? Dagom pode permanecer? Não. Os filisteus poderiam permanecer? Não. E os israelitas, por serem o povo do Senhor, poderiam permanecer? Não. Então quem pode permanecer diante deste Deus que é santo? Diz o versículo 2 do capítulo 7 que todo o povo lamentava. E foram 20 anos a lamentar, sem resposta a esta pergunta. 20 anos a lamentar que ninguém se poderia aproximar da presença do Senhor. Quem poderia aproximar-se da presença do Senhor? Então o resto do capítulo 7 nos dá essa resposta. Então afinal, quem pode? E dá-nos essa resposta com a introdução da personagem central deste início, Samuel. Samuel volta a aparecer. Não apareceu no capítulo 4, não apareceu no capítulo 5, não apareceu no capítulo 6. Finalmente ele volta a aparecer 20 anos depois para mostrar o caminho para nós permanecermos diante do Senhor. Quem pode permanecer diante de Deus? O resto do capítulo nos diz: aqueles que se arrependem e confiam. Só aqueles que se arrependem e confiam no Senhor se podem permanecer, podem se chegar ao Senhor. Diz os primeiros versículos mostram uma atitude de arrependimento. Diz que o versículo 3: Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros, as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. E os israelitas lançaram fora os baleins, os astarotes, e cultuaram somente ao Senhor. É incrível como isto é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Tão simples e tão difícil ao mesmo tempo.
João Batista chegou, qual foi a mensagem central de João Batista? Arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, qual era a mensagem central de Jesus? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Qual é a mensagem central dos apóstolos, logo vista, por exemplo, em Atos capítulo 2? Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se. É tão simples o arrependimento, ao mesmo tempo tão complicado. Arrepender-se significa nós percebermos que fizemos mal, lamentarmos pelo nosso pecado, odiarmos o nosso pecado. É isso que estava a acontecer. O povo, 20 anos, lamentou sobre o seu próprio pecado e sobre as consequências, e finalmente ele foi orientado. Arrepende-te, arrependam-se. Mas era um arrependimento não só que odeia o pecado, mas que se volta para o Senhor. O arrependimento é isto. O arrependimento não é uma tristeza pelas consequências. Isso é um arrependimento segundo o mundo, diz a palavra. É um arrependimento que gera só uma tristeza. E a tristeza é porquê? Não é porque o pecado é mau, não é porque o pecado é odioso, é uma tristeza porque eu estou a sofrer as consequências do meu pecado. É a mesma coisa que um filho. Um filho porta-se mal e um filho arrepende-se do seu comportamento de duas formas. Ou se arrepende do seu comportamento porque entende que o comportamento é errado, mesmo que diretamente não haja uma consequência, ou se arrepende do seu comportamento tendo em vista as consequências que aí vêm. Do pai, dos professores. Há uma consequência direta, um castigo, uma palmada, ou alguma coisa, e ele diz, desculpa. Não há problema nenhum com o pecado em si. Há um problema com a consequência. Quer-se ver livre da consequência. Mas o que Samuel procura, o que a Bíblia procura, é um arrependimento que não só se entristece pelas consequências, mas que percebe que o pecado é odioso. Percebe que tudo aquilo que faz, que é pecado, é uma confrontação contra um Deus que é totalmente santo. E é isso que Deus exige. É isto que Samuel orienta este povo. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, é um arrependimento que odeia o pecado, é um arrependimento que prova esse ódio ao pecado em largar comportamentos que estão para trás. Lancem fora os ídolos, lancem fora os postes, lancem fora os astarotes e voltem-se para Deus. Lancem fora aquilo que é o pecado, odeiem isso que está para trás e voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus não só numa mudança de direção, mas também em adoração, versículos 5 e 6. Reuniu o povo de Israel, intercederei por vós. E eles juntaram-se e jejuaram, confessaram o seu pecado, pecámos contra o Senhor. E então eles adoraram ao Senhor. Pessoas que levam Deus a sério, elas arrependem-se do seu pecado. E apenas pessoas que levam Deus a sério podem permanecer diante dele. Mas não só isso. É preciso arrepender-se do seu pecado e ter confiança. Vemos isso no resto dos versículos. Versículo 7. Os filisteus ouviram que os israelitas se juntaram. Percebam, há um intervalo de 20 anos aqui. Não foi logo, não é? Há 20 anos atrás, os filisteus sofreram porque a presença do Senhor estava lá. Mas eles, com certeza, já se esqueceram do quanto sofreram há 20 anos atrás. Porque, de repente, querem voltar a combater este Senhor que os castigou. E então eles vão, diz o versículo 7, ouviram que estavam reunidos e sobem para atacar Israel. E o que é que acontece? Isto é um contraste com o capítulo 4. No capítulo 4, o povo de Israel encheu-se de orgulho e disse, nós conseguimos. Vai lá buscar a arca, traz a arca e nós vamos vencer isto. Aqui, o povo teme. O povo finalmente percebe a sua necessidade. E diz o versículo 7, os israelitas temeram quando souberam disto. Então o que é que eles disseram? Viraram-se para Samuel e disseram, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Nós precisamos de um intercessor. Nós precisamos de alguém que clame por nós. Eles confiam em Samuel. E Samuel o que é que faz? Ele clama ao Senhor e sacrifica. Ele sacrifica ao Senhor. Clama. O Senhor ouve. O Senhor dá-lhes vitória e finalmente traz paz. Mas finalmente a presença do Senhor era favorável. Eles podiam permanecer diante do Senhor. Porquê?
porque alcançaram a vitória mediante o Senhor, mediante sacrifício. Isto é uma vitória por sacrifício. É uma confiança neste sacrifício. Samuel clamou, sacrificou, o Senhor ouviu, o Senhor venceu a guerra por eles. É uma vitória mediante sacrifício. Quem pode permanecer diante do Senhor? Apenas aqueles cujo pecado foi julgado por sacrifício. Apenas aqueles cujo pecado foi julgado por sacrifício, cujo pecado é reconhecido, cujo pecado é confessado, cujo pecado é arrependido, cujo pecado é sacrificado, ou cujo pecado é expiado mediante um sacrifício. Lá em Romanos 3,23 diz que todos os pecamos e separados estamos da glória de Deus. Todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado causa esta separação. O pecado rouba a glória de Deus. O pecado não glorifica a Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não leva em conta, gera com leviandade a presença de Deus. O pecado é a única... O pecado, aliás, não nos permite permanecer diante de Deus, e a única forma de permanecermos diante de Deus é se esse pecado for expiado. E os versículos a seguir nos dizem isso. No versículo 24 de Romanos 3. Diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a que Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus leva a sua glória tão a sério que Ele mesmo suportou o peso dela. Enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus veio como nosso representante e como nosso substituto. Jesus é o sacrifício de Samuel. Jesus é aquele sacrifício que Samuel está a fazer, que apazigua a ira de Deus, que os faz permanecer diante de Deus e que finalmente Deus lhe traz paz. E percebam que a aparente derrota de Jesus é aquilo que traz vitória para nós. Da mesma forma que a arca foi aparentemente derrotada, foi perdida, entrou no território dos filisteus, e foi essa derrota que trouxe vitória. No dia seguinte, Dagon estava prostrado. No dia a seguir, Dagon não tinha cabeça, não tinha mãos. Jesus, aparentemente, foi derrotado. O diabo levou o seu troféu, como os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon. Este é o troféu de Satanás. Finalmente derrotei o Filho de Deus. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Da mesma forma como Dagon ficou caído e prostrado, também Satanás ficou caído e prostrado, finalmente derrotado. Jesus é este que aparentemente foi derrotado para que nós tenhamos vitória. Quem pode permanecer diante de Deus? Diz Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela cruz, a glória de Deus deixa de nos ameaçar e passa a ser esperança para nós. No início, nós vemos que a derrota deu lugar a um memorial, que era um filho, e Cabode, a glória se foi. Agora a vitória do Senhor dá origem também a um memorial, chamado Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Este é um memorial. Fica capaz de permanecer diante de Deus, em paz com Deus, em harmonia com Deus. Porquê? Porque se arrependeu do seu pecado, largou a idolatria, se voltou para Deus e finalmente pode permanecer diante dele. Então vamos elevar este Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para o cristão, o Ebenezer é a cruz. A cruz foi levantada e nós olhamos hoje como o povo de Israel olhava. Aquela pedra era uma pedra memorial do que o Senhor tinha sido até então com eles e continuaria a ser com eles. Hoje, aquele que se arrependeu e creu em Jesus Cristo, aquele que é salvo e pode permanecer diante dele, olha para a cruz como o seu Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, Ele nos ajudará e nos levará até casa.
É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes nos entregou todas as coisas com Ele, como nos não dará também graciosamente com Ele todas essas coisas? Se Ele foi connosco e nos deu o seu Filho e nos fez levantar este Ebenezer, esta cruz, até aqui nos ajudou o Senhor, como o resto não será uma consequência? Essa é a nossa cruz, esse é o nosso Ebenezer. Portanto, e falo para aqueles que já são salvos em Jesus Cristo, quando te sentires sobrecarregado nos teus problemas, quando sentires dificuldade em caminhar, quando sentires que a presença de Deus não é assim tão firme, tão palpável na tua vida, quando sentires que as circunstâncias são ameaçadoras, olha para a cruz, olha para o teu Ebenezer, olha para a cruz levantada, que até ali Ele te ajudou e continuará a ajudar para sempre até casa. Olha para o Ebenezer. Mas para aquele que não crê em Jesus, a única forma de permanecer diante de Deus, um dia, este Deus que é santo, 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 a única forma é através da cruz. A única forma. Todo aquele que se arrepende e confia em Jesus, ele pode ou poderá um dia permanecer diante de Deus, um Deus que é santo, um Deus que disse que vai julgar todas as coisas, um Deus que diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, um Deus que diz que um dia nós estaremos diante dele sem desculpas, sem qualquer justificação para os nossos comportamentos, um Deus com o qual cada um de nós terá que lidar um dia. E esse Deus, ou que só poderá permanecer diante desse Deus, quem se arrependeu e creu em Jesus Cristo. Não basta tu pensares que Deus existe, somente. Não basta tu teres uma noção do divino. Não basta lidares com Deus com pragmatismo, à espera daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Não basta lidares com Deus como tu lidas com outras coisas e prioridades na tua vida, num pluralismo religioso. Não basta sequer sinceridade. É preciso Jesus. É preciso arrependimento dos teus pecados. Um luto pelos teus pecados. Um voltar-se para Deus e clamar ao Senhor que te salve. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, ele será salvo. Ele é salvo e será salvo. E um dia, diante deste Deus que é santo, 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 no qual todo o joelho se há de dobrar e toda a língua confessar, nós poderemos permanecer, não no nosso poder, não na nossa vontade, não nas nossas capacidades ou características, mas nas características daquele nosso Ebenezer, que nos ajudou até ali e nos ajudará por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe.